E aí, agora a gente vai para algumas imagens, assim, só para vocês vislumbrarem mais ou menos o que eram esses espaços, tá? Eu começo com vocês mostrando a usina Conceição, tá? Você vai ver que, a princípio, ela, assim, não eram aquelas arquiteturas tão grandiosas quanto eram das usinas ou engenhos, né, ou destilarias do Nordeste, do Sudeste. Ela tinha um aspecto arquitetônico um pouco mais modesto. E o que é interessante a gente observar? Normalmente, quando a gente fala desses espaços, a gente cria na nossa mente que são espaços fechados, segmentados e que eles são muito especializados. Mas quando a gente está falando em Mato Grosso, a gente está falando também, quando a gente fala de universo rural, a gente fala de atividades que elas funcionam simultaneamente. Então, não é porque era, por exemplo, uma usina de açúcar que não existiria a prática de agricultura de subsistência, que não existiria a prática da pesca, da caça, né? O uso, por exemplo, de atividades de criação de animais domésticos, ou ainda, uma outra questão que eu acho que é interessante, que é a própria utilização, por exemplo, da criação bovina. Então, quando a gente está falando desses universos, desses espaços, a principal atividade poderia até ser, então, né, ali a cana-de-açúcar, mas havia outras atividades que elas eram desenvolvidas simultaneamente. Muitas das vezes elas não tinham a mesma proporção, a mesma atenção ou o mesmo cunho econômico do que uma atividade principal, que no caso era a plantação de açúcar, né? Pode passar. Aí a gente tem uma outra usina, que é a usina de Aricá. O que eu quero que vocês observem? Ela já é um pouquinho mais, né, robusta, né? Eu acho que tem uma arquitetura um pouquinho mais modernizante. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no, na, não só na arquitetura, mas que você vislumbrasse que ela tem uma espécie de uma modernidade, né? A gente está falando, sobretudo, de ambientes urbanos que passam ali por um processo eu digo que é modernização rural, que é nada mais, nada menos do que a implementação dentro delas de fábricas, né? Então, a gente está falando de atividades voltadas para cana-de-açúcar, mas a gente tinha também a produção de açúcar, de álcool, o que pressupõe uma industrialização. Sabe o que é interessante nisso? Durante muito tempo, quando eu pesquisei isso, principalmente quando eu fui apresentar trabalhos do Brasil e fora do Brasil, a galera não associava muito Mato Grosso com industrialização no meio rural. A galera associa isso muito no mundo contemporâneo, acha que isso é do agronegócio, que essa tecnologia que tem ela é recente, mas na verdade, né, a gente falando de Mato Grosso, que ela tem esse hibridismo, né, de propalação de pessoas e de perspectivas econômicas ligadas não só a uma América Latina, mas também ao Brasil, ela também teve alguns processos de modernização do campo ainda na formação da Primeira República, né? Então, é interessante vocês já começarem a perceber isso. Pode passar, Bruno. Aí, a gente, quando está falando também dessa modernização do meio rural, ela não está desarticulada de uma modernização da cidade, né? Na cidade, a gente também tem uma arquitetura, muitas dessas arquiteturas, elas estão relacionadas ali a uma modernização, inclusive, de alto nível. Tem alguns trabalhos que vão sinalizar que essas arquiteturas, elas estavam articuladas, por exemplo, as grandes obras, né, que estavam alinhadas ali à Itália, por exemplo. É o caso que eu comentei com vocês dos comerciantes que vieram para cá, numa leva de imigração, e que se instalavam nos ambientes urbanos, né. Isso aí, ela está localizada na cidade de Cáceres, ela tem um anjo bem ali em cima, é um anjo que foi trazido da Itália, e, consequentemente, era um dos grandes comerciantes locais que tinha ali também na abertura dos portos de Cáceres, né, que tinha uma relação de comércio com as embarcações fluviais. Então, a gente está falando desse processo de industrialização e modernização que ela vai ocorrer no campo e que, paralelamente a isso, ela vai ocorrer na cidade também. Pode passar, Bruno. Aqui a gente tem a Jacobina, que é uma propriedade, assim, que ela, de uma certa forma, tem um reconhecimento muito grande, porque era uma das maiores propriedades, né, a princípio ela já tinha descalvado, depois se torna Jacobina, então a gente está falando, assim, de propriedades que ela tem eu diria que ela é um dos poucos latifúndios, uma das poucas propriedades que pode ser comparadas a regiões do Sudeste ou do Nordeste, assim.
ela agregou uma grande quantidade de mão de mão de obra local, principalmente de populações indígenas, né, chiquitanos e bororo, mão de obras automaticamente que, mediante a formação da Primeira República, eram mão de obras forçadas, né, não eram trabalhadores assalariados e que tinham alguns direitos reconhecidos, pelo contrário. E eles tinham à sua frente investidores, assim, de alto nível, inclusive que eram proprietários, era uma empresa belga, né? Então, a gente está falando também de alguns capitais, alguns investidores estrangeiros que chegaram a injetar dinheiro aqui em Mato Grosso, né? Pode passar, Bruno. Aí a gente vê, por exemplo, quanto ela era grandiosa, a grande quantidade da população local. É uma população local que ela era constituída por antigas populações escravizadas, articuladas também com populações indígenas. Então, ela tem essa mistura aí. Quando a gente está falando dessa modernização dessas propriedades, é interessante a gente observar que eram propriedades que tinham energia elétrica, gente. Tinha moeda própria, tinha mercado, tinha igreja, tinha um centro administrativo, tinha portos, tinha a casa dos moradores próprio para eles ficarem, permanecerem ali. Então, a gente está falando de uma mini cidade, assim, são pessoas que se criam ali, pessoas que, inclusive, alguns deles têm bandas, como é o caso de Usina de Taici, que tinha bandas, tinha escolas. Então, a gente está falando desse universo rural. Então, assim, observe a detenção de poder que os proprietários tinham sobre a população local e, consequentemente, o quanto essa população local também, ela tinha uma relação, um vínculo muito estreito com o proprietário. Pode passar, Bruno. Esse aqui é muito legal, gente. Ele é uma espécie de... é como se fosse a moradia dos trabalhadores locais, né? Eu cheguei a visitar algumas em São Paulo, algumas no Nordeste, algumas aqui em Mato Grosso, que eram as casas, que eram uma espécie dos camaradas, né, que é uma categoria local que tem. Então, as pessoas iam, se mudavam com suas famílias para essas propriedades, passavam a trabalhar nesses lugares, e eles moravam em casas que eram cedidas pelos proprietários, né. Então, eram casas minúsculas, era mais ou menos como se fosse uma espécie de kitnet, né, que as pessoas tinham que morar ali e ficar por ali. Pode passar, Bruno. E aí é interessante. Só volta, Bruno. Tem como voltar? Rapidão. Olha, isso aqui é a casa do trabalhador, né? Como se fosse a cozinha do lado, é um quarto e o banheiro normalmente era do lado de fora, né? Vejam vocês a diferença, gente. Então, isso aí é um trabalhador, né? Aí vocês perguntam para mim, esse trabalhador, quanto tempo ele trabalhava por dia? Aí, né, eu que discuto isso como trabalho forçado, diariamente eles trabalhavam em torno de 12 horas por dia, né? Acordava às 4 da manhã e trabalhava até ali às 8 horas, no período de entre safra. No período de safra, essa galera trabalhava 14 horas, 16 horas por dia. Então, às vezes, assim, eles acordavam 4 horas da manhã, dependendo da época do ano, eles iam dormir 11 horas da noite. Então, a gente está falando de um universo agrário que ele tem uma importância econômica, mas é uma importância econômica à base de muita exploração. Exploração essa que, inclusive, ela se assemelha à ideia de trabalho forçado. É uma espécie, é um trabalho forçado no período contemporâneo. Ou seja, a população local, que era escravizada, que era excluída, né, da ideia de cidadania, quando elas são absorvidas, elas são tratadas como trabalho forçado. Tanto é que a gente faz uma comparação. Isso aí é a casa de um trabalhador. Passa para o próximo, Bruno, fazendo favor. Isso aí é a casa do proprietário, a casa principal, ou seja, casa grande, sem sala, só que numa configuração contemporânea, né? Então, assim, quando você vai nas propriedades, o choque é muito, muito grande. Porque, assim, são quartos e mais quartos para receber visitantes. A usina de Taici, gente, a banheira com água quente. Você tinha os quartos, tem alguns móveis lá até hoje. Na usina de Jacobina eu só passei, eu não cheguei a entrar na época, né? Então, a gente está falando, assim, de uma desigualdade social, de um processo de exploração da mão de obra muito grande, mas muito grande mesmo, né? Então, a gente está falando de pessoas que convivem no mesmo espaço, que têm um partilhamento, né, uma vivência diária, mas que são muito bem hierarquizadas e colocadas
né, em determinados posicionamentos sociais a partir de sua composição histórica, que a gente está falando de grupo de trabalhadores que foram absorvidos pela mão de obra, mas olha o tipo de trabalho que está sendo colocado para essas pessoas, né? Pode passar, Bruno. Acho que acabou, né? Esse foi o último slide, Ana. Daí, o que eu gostaria só de fechar com vocês, assim, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão a partir de todas essas demonstrações arquitetônicas desse universo rural que eu estou falando da formação da Primeira República, e que cai muito nos cursinhos, que é a ideia, por exemplo, de coronelismo. O que essa configuração espacial que eu estou mostrando para vocês, esse mundo do trabalho que eu estou mostrando para vocês, é nada mais, nada menos do que a política coronelista. Aí vocês perguntam para mim, o que é a política coronelista? É aquela política que também é conhecida como República Velha. Pessoal, imagina vocês que existiu a emergência de uma elite local, que essa elite ela era ao mesmo tempo proprietária rural, e paralelamente a isso, ela tinha uma outra atividade que era ocupar cargos políticos. Então, eles ocupavam cargos políticos de um lado, e eles tinham também uma grande ressonância econômica. Então, eles literalmente, né, faziam dos cargos públicos, né, uma espécie de quintal de suas casas. Então, eram pessoas que usavam a máquina pública para poder ter alguns tipos de benefícios. Aí vocês perguntam para mim, que benefícios é esse? Um desses benefícios, que é um termo bastante recorrido, né, comumente utilizado, é a ideia de clientelismo. Então, por exemplo, quando a gente está falando dessa população agrária, quando a gente está redimensionando, consequentemente, esses trabalhadores rurais, a gente tem que colocar em mente que eram pessoas que eles não vinham só com o interesse por parte do proprietário rural de estabelecerem ali as suas atividades diárias. Não, eles eram, sobretudo, eleitores, eles eram cabos eleitorais. Então, nessas propriedades rurais, tinham, por exemplo, a figura do capanga, que eram as pessoas que vigiavam os trabalhos, mas, sobretudo, dentro de uma ótica clientelista, olhavam para essas figuras e, inclusive, vigiavam eles no processo eleitoral. Lembrando que, quando a gente está falando de processo eleitoral, a gente está sinalizando que eram pessoas que tinham que anunciar o seu voto, né? Elas tinham que automaticamente falar em quem elas estavam votando. Então, tinha toda uma vigilância do capanga do trabalho e que se estendia para o âmbito político, né? Na maioria das vezes, não tinha só os capangas, existiam também automaticamente os conflitos, né, que eram dentro dessas oligarquias políticas. Esses conflitos eram uma espécie de guerra civil mesmo, né? Existiam os grupos que automaticamente disputavam ali as eleições, tinham muitas trapaças, a gente sabe de pessoas que, inclusive, enfim, urnas que eram falsificadas, votos que eram roubados, a gente sabe que existia uma espécie de curral eleitoral envolvido por muita corrupção. Dentro dessa prerrogativa, desse mundo clientelista, quando um trabalhador ia, por exemplo, para essas grandes propriedades rurais, ele tinha não só que desenvolver ali um vínculo de relação, né, de trabalhador e patrão, mas também um laço de uma espécie de fidelidade, ou seja, você vai me dar proteção, né, você vai me dar um lugar para eu trabalhar, um lugar para eu estar com a minha família, mas, paralelamente a isso, eu vou ser fiel a você. Inclusive, se precisar ter algum tipo de disputa envolvendo armas, eu vou servir como uma espécie de soldado, ou seja, vou ter que ficar à disposição para poder, né, mostrar a minha fidelidade a você e, consequentemente, demonstrar o quanto esse mundo paternalista, ele tinha uma retórica que ele se estendia para além do campo do trabalho. O que é interessante a gente observar aí? Que a gente tem essa mistura, né, da máquina pública, que também se torna máquina privatizada, individualizada, pessoalizada. A gente está falando de figuras políticas no Brasil que tem uma ressonância muito, no Brasil não, em Mato Grosso, que tem uma ressonância muito grande, como os irmãos Mutinhos, a família Paz de Barros, a gente está falando de Nilo Povos. Então, a gente está falando de um universo que ele não é tão diferente quanto o de hoje. Por exemplo, se a gente pega as grandes propriedades rurais, a gente pega os grandes latifúndios do Brasil, daqui de Mato Grosso, né? Tem terra, gente, que é tipo 2, 3 mil hectares. Hoje. Entendeu? Quando a gente pega essas extensas faixas de terra de pessoas que são proprietários, que são empresários, a gente sabe também que são políticos. Então, automaticamente, nós estamos falando de uma prática que ela foi construída historicamente, que ela é vigente até hoje, tanto por parte de uma elite local,
uma elite mato-grossense, quanto por parte da leva, né, de migrantes que vieram para cá, que também constituíram uma elite local e que, consequentemente, ainda pratica, ainda exercita esse tipo de relação. Outra coisa que é interessante a gente observar são os salários, né? A gente acha que todos esses trabalhadores, eles eram pagos com salários. Então, existiam os que eram pagos com salários e existiam aqueles que o salário era uma espécie de retórica mesmo, né? E eu vou explicar para vocês. Quando você vai para essa grande propriedade rural, a gente tem uma espécie de lógica interna. Então, você chega lá e qualquer tipo de produtos que essas famílias elas forem consumir, por exemplo, elas têm que comprar dentro da própria propriedade, que tem um armazém lá dentro. Essas propriedades, elas colocavam o preço que elas queriam dentro dos produtos. Então, normalmente, eram produtos com preços exorbitantes e as pessoas tinham que trabalhar ali. Quando elas recebiam o salário, esse salário voltava para o proprietário rural. Então, a gente está falando de um tipo de relação do qual, se a gente pega essa lógica, essas pessoas, elas estavam literalmente presas sobre esses grandes proprietários rurais, né? Quando a gente está falando dessa política, desse cabo eleitoral, a gente está falando de um processo histórico violento, a gente está falando de um processo histórico, inclusive, se a gente começar a categorizar não só como trabalho forçado, mas a gente está falando também de uma espécie de dominação que o proprietário tinha sobre essas famílias. Aí vocês perguntam, isso era amortecido? Era amortecido, ele tinha as suas contradições, né? O proprietário, ele dava alguns benefícios para esses trabalhadores que se colocavam como mais fiéis, né? Dava uma vaga na escola, né? Apadrinhavam os filhos dos trabalhadores, consequentemente proporcionava. Tem uma coisa muito legal que é quando as pessoas acordavam, a primeira coisa que elas tomavam era pinga e guaraná ralado. Então você tinha inclusive essa relação do álcool, né? Processos, crimes que a gente pega, a gente vê que as pessoas, por exemplo, que tentavam fugir dessas propriedades, elas eram pegas, né? Você tinha os capangas que iam atrás desses trabalhadores, eles eram pegos, levados de volta para usinas de açúcar, para as fazendas de gado, ou então para empresas grandes como Mate Laranjeiras, e lá elas eram surradas, né? Algumas propriedades, até hoje, você tem um tronco, o que pressupõe que práticas de populações escravizadas continuaram a ser praticadas na formação da Primeira República. Então, quando a gente está falando de política colonialista, ela meio que se caracteriza assim, são trocas de favores, né? É um universo também permeado pelo clientelismo, tem essa lógica do paternalismo, que é para meio que docilizar e domesticar esses corpos, entre aspas, e, para além disso, a gente está falando também em grupos de trabalhadores que tinham um tempo de trabalho árduo no dia a dia. Então, é isso que eu gostaria, mais ou menos, de mostrar para vocês. Lembrando só, gente, que quando eu estou fazendo essa explanação mais geral, obviamente que eu corro o risco de, em alguns momentos, ser superficial, ser simplista, porque são conteúdos mais gerais, caracterizações mais sucintas, mas que mesmo assim não perde a sua importância de vocês terem acesso ao que está sendo discutido dentro da academia, irem atrás de bibliografias, né, muitas das vezes mais especializadas, e, consequentemente, se inteirar um pouco mais desse universo mato-grossense que é tão atual, está tão no nosso dia a dia, e para a gente saber como que isso se constituiu. Então, eu termino por aqui. Obrigada, Bruno, novamente. E eu espero que vocês tenham aprendido comigo, com as minhas considerações e reflexões que foi feito com tanto carinho. Ana Carolina, eu que agradeço aqui em nome do projeto de extensão Olhares sobre o Mato Grosso. Eu tenho absoluta certeza que todo o pessoal que está se preparando ao concurso da Câmara Municipal e também aí quem estuda sobre a história, historiografia de Mato Grosso, ficará muito feliz com a explanação que você fez aqui nessa quase 1 hora e 30 minutos. A nossa previsão era de uma conversa de 40 minutos, mas é que é tanto conteúdo, é tanta coisa. Então, eu quero aqui te agradecer mais uma vez por estar participando do projeto. Eu realmente aí tenho certeza que a tua fala ela será muito bem aproveitada, porque foi uma fala que partiu aí da chegada dos não indígenas e terminou na Primeira República.
trazendo datas, processos históricos, uma fala realmente muito rica. Sobre as dúvidas que porventura surgirem, nós deixaríamos o espaço dos comentários em aberto lá no YouTube. Então, se você tiver alguma dúvida para estar colocando a respeito de algum ponto que foi colocado, você pode estar usando lá o espaço dos comentários para expressar essa dúvida. E também para elogiar a professora que dispôs aí do tempo dela para conversar com a gente por 1 hora e 30 minutos. Então, no mais é isso. Eu me despeço aqui, eu encerro aqui a nossa aula. Foi uma aula muito, muito proveitosa, repleta de informações. E é isso, gente. Fiquem atentos aí com os próximos vídeos. Muito obrigado.